creia, Senhor, que nada porei aqui mais do que vi e me pareceu. Assim seguimos por esse mar de longo até que houvemos visto a terra. Primeiramente, um grande monte muito alto e redondo, e de outras terras mais baixas ao sul dele, e de terra chã com grandes arvoredos, ao qual o monte alto pôs o capitão o nome de Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Ah, que terra! Que beleza! E que perfume! Ah, este solzinho, esta gente generosa, que belas Índias! Vejamos o que nos aguarda. Que frio! Parece Europa. E que gente feia! E nem tem carnaval. Aqui é bem melhor. Que riquezas! Quanta promessa! Ainda faremos disto um grande país. E comecemos como convém, pensando grande. Digamos aí, umas 15 capitanias hereditárias, grandes como os países europeus, que é para ocupar logo tudo. Em cada uma delas, um capitão-mor, com poderes de vida e de morte. Estamos a inaugurar aí um longo ar. Agora sim, estamos prontos a cumprir o nosso invulgar destino de país exportador. Invadiremos o mundo com nosso ouro, nosso açúcar, nossas gemas. Não sobrará pedra sobre pedra. E nossa exuberância também. Exportaremos tudo. Nossa música e essas histórias que inventa com os pés e com as cadeiras este nosso povo mulato. Ah, que destino! Enquanto isso, esta outra América vai sendo colonizada de duas maneiras diferentes. Aqui, no sul, como lá, no nosso querido Brasil, grandes propriedades, com escravos plantando um algodão de exportação. Já aqui no norte, a coisa bem diferente. Uma colôniazinha de gente pobre que fica a plantar suas hortinhas, tem 2 ou 3 vaquinhas, se veste de preto e canta no coro de igreja. Povinho pobre, que pensa pequeno. Terra da pequena propriedade, do lucro pequeno, da vida pequena, vidinha de merda. Aqui não. Aqui sempre tivemos consciência do nosso grande destino. Este grande e generoso desenho com que escrever nossa história. Ainda teremos o maior estádio de futebol do mundo. E aproveitamos este nosso pau de brilho fogoso, esta nossa chama, e chamamos Brasil este palco iluminado. Nos Estados Unidos, as colônias no norte foram organizadas em lotes de menos de 40 alqueires por família. Surgiram assim pequenas comunidades com vida própria, criando um pequeno mercado. Pequeno, sempre pequeno. Esse trabalho familiar e livre no norte e as fazendas maiores com escravos do sul não iriam conviver por muito tempo. O norte se desenvolvia muito mais. Criava mercado, criava proprietários, criava no campo uma classe média. E veio a guerra. E o norte ganhou a guerra. Foi logo depois desta guerra que aquele radical de esquerda, aquele execrável comunista, aquele tal de Abraham Lincoln, resolveu sancionar uma lei de terras. O lema era:
um lar para cada americano e limitava a área e garantia a propriedade da terra àquele que a ocupasse. E pior do que isso, como haviam ganho a guerra, resolveram estender para o restante do país o Velho Oeste, aquele mesmo sistema de pequenas propriedades do norte. Assim, limitaram cada família a 160 acres ou 25 alqueirinhos. Limitaram, é verdade, mas garantiram a propriedade da terra a quem a ocupava. Prudentemente, nós aqui, modéstia à parte, mais uma vez chegamos à frente. 2 anos antes, em 1850, fazíamos já a nossa lei de terras. E foi diferente, é claro. Não se chamou um lar para cada brasileiro, chamou-se Lei Vergueiro e tinha como objetivo, mais uma vez, não permitir que esta terra fosse ocupada. Então, para que tudo ficasse como sempre esteve, fizemos a lei. À liberdade dos escravos, o nobre senador Vergueiro opôs o cativeiro da terra e criou o poceiro, isto é, aquele que vive na terra não a possui. Assim, ao garantir a propriedade ao título da terra e não a sua ocupação, o Brasil de papel podia, enfim, libertar seus escravos, criando os primeiros sem terra. Esquecer a economia de mercado. Afinal, mercado é coisa de branco. A escravidão acabou nos Estados Unidos em 1862. E o Brasil, da grande promessa, depois de preparar-se tanto, ainda levaria mais de 1/4 de século para ser o último país a proclamar a abolição. E é claro que não pensou, como eles, em dar 40 acres e uma mula para cada escravo liberto. Como também não pensou, é claro, logo depois, na República, em dar um novo texto a essa cena. Essa falta de texto chamou-se destino, o grande destino do povo brasileiro.
Eu sou lavrador, puxador de enxada. Sempre fui lavrador. Aonde os nossos antepassados adquiriram sua terra, ali nasceram, cresceram, casaram, adquiriram filho em cima daquela terra. Então eu acho muito difícil, uma coisa que machuca muito a mim pessoal, é quando eu me lembro das antigas terras que o papai possuía. Eu tenho uma saudade imensa de voltar naquele pedacinho de chão aonde eu fui nascido e onde eu fui criado. O homem sem terra, sem nada, não tem pátria, não tem aonde morar. Ele perdeu a sua identidade e a sua dignidade até de ser um bom agricultor. Ele não tem nada. Bom, o movimento ele começou em si aí por volta de 1982, né? Porque o povo estava saindo de suas terras de origem, aí no Rio Paraná, com a construção da Itaipu. Nasceu porque houve a necessidade do povo ser assentado e começou já com a hidrelétrica Itaipu aí o problema do sem terra no Paraná. O pessoal pode perguntar, bom, o que é que vocês querem com o movimento? A primeira coisa, é claro, é terra, né? Todo mundo é gente da terra. Nós, agricultores aqui, somos gente que saímos, nós trabalhávamos de meieiro, parceiro, né, arrendatário, até como diarista, mas todos somos trabalhadores da roça, né? Partimos para uma organização, uma luta coletiva, porque nós representamos mais de 11 milhões de famílias sem terra no Brasil todo. Fazenda por fazenda, estado por estado. E esse povo que está acampado não tem para onde ir. Não tem aonde voltar. Não tem nada, 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 nada. O Brasil tem 4 milhões de quilômetros quadrados ainda por cultivar. O mundo inteiro não tem terra. O Brasil pode ser o dono da economia mundial no 3º milênio pelo seu espaço vital. Mas isto só com a agricultura capitalista, empresarial, mecanizada e técnica, que nós já temos o nosso know-how. Agora, querer fazer o Brasil voltar para trás, virar uma Etiópia e virar um país atrasado com repartições de terra, eu posso dizer o seguinte: ou o Brasil mata essa reforma agrária e liquida, ou a reforma agrária vai liquidar com o Brasil. Foi contra esses absurdos e esses abusos que nasceu a UDR, a União Democrática Ruralista, constituída por produtores rurais, com única e exclusivamente finalidade de defender a classe. Nós nos armamos para nos defender, mas daí em contato com o governo do estado do Paraná, o próprio governador nos garantiu que não iria permitir as invasões. Então, nós desarmamos o nosso pessoal e demos um voto de confiança ao governo do estado do Paraná. O presidente Sarney deve liquidar com esse mirade, com essa reforma agrária, porque isso aí é uma doença que está aí a incomodar o país todo e aumentar o déficit público. Nós confiamos no governo, tanto Sarney como do estado do Paraná, e achamos que eles vão defender essas nossas terras e vão evitar as invasões. Caso contrário, se o governo não fizer isso, daí nós somos obrigados a defender as nossas propriedades através das armas.
a experiência das igrejas que estão acompanhando as lutas populares é uma experiência muito rica, porque ela traz consigo a aproximação das igrejas, que a gente chama de ecumenismo. É um ecumenismo prático, porque não se discute os dogmas, ou as divergências, ou as propriedades de cada confissão religiosa, mas a gente procura se unir no serviço à causa popular. A Igreja Católica no Brasil dá um decisivo apoio a todos esses agricultores sem terra, que procuram inclusive ocupar terras devolutas, improdutivas, ociosas, porque a Igreja defende o direito de que a vida, a sobrevivência, está acima da propriedade privada. Aí o bispo vai, que nem urubu. Ele vai onde tem carniça, onde tem qualquer encrenca, ele vai lá para apurar essa encrenca e jogar o povo contra o dono da terra. Quando a igreja ajudou a desenvolver o cooperativismo no Brasil, ninguém criticou a igreja. Quando a igreja construiu escolas, também não foi criticada. Todo produtor rural, a maioria da nossa classe, é católica. Agora, infelizmente, aconteceu no Brasil um segmento da igreja chamado progressista. E esses realmente estavam agindo não numa maneira de pregar o evangelho, mas realmente de conflitar o campo, de estimular o conflito de classe e estimular as invasões das propriedades privadas. A Comissão Pastoral da Terra e outras entidades defendem que, como meio legítimo e pacífico de luta e de pressão política, os movimentos de sem terra devem também, quando necessário, fazer ocupações de terras ociosas e abandonadas, terras que muitas vezes ficam escondidas. Agora, para não falar de terra, deveríamos acabar com a Bíblia inteira. Porque a Bíblia fala de terra da primeira página até a última. Deus, no Gênesis, criando a terra para todos. Deus anunciando no Apocalipse um novo céu e uma nova terra para todos os seus filhos também. Dom Casadaglia, nós o vemos não como um pastor, não como um homem que vai trazer ali a tranquilidade e vai tratar de realmente trazer a paz para o campo, mas sim um agitador travestido de padre. O DR, logicamente, tem que defender os seus interesses, né? Infelizmente, a própria igreja, secularmente, ajudou a considerar a propriedade privada como um direito sagrado, como o primeiro dos direitos, né? Esquecendo, talvez, os direitos anteriores da fome, da sobrevivência, da igualdade fraterna, da partilha humana. No Brasil, em 1984, em cada 3 dias morria um trabalhador rural. Em 85, em cada 1 dia e meio, morria um trabalhador rural. E este ano já se mata no Brasil mais de um trabalhador rural por dia. Isso significa que há uma guerra civil declarada no Brasil. Ela só não está oficializada. E parece que o governo não está interessado em deter essa violência rural, porque não está interessado em atingir a sua causa, que é o latifúndio, que é a questão fundiária, que é a exigência de uma reforma agrária urgente feita por quem na terra trabalha. A agricultura brasileira se divide em 2 setores principais. O primeiro deles, formado pelos grandes proprietários, produzindo predominantemente produtos de exportação em grande escala, e que são compradores privilegiados das grandes empresas de insumos, das indústrias que produzem máquinas, etc. Esses são apenas 10% dos proprietários brasileiros. A outra parte da agricultura é composta pelos pequenos produtores, proprietários ou não, que são 90% do total de produtores e que produzem principalmente para o mercado interno, alimentos, matérias-primas, e que não contam, de modo geral, com o apoio de governo. A história do Brasil é bem uma história da concentração.
Das capitanias hereditárias a este novo regime de capitanias industrializadas, a história foi sempre concentrar, concentrar e concentrar. Concentrar sempre. Vejamos desde o início. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, ocupados aproximadamente por 5 milhões de propriedades. Os proprietários que têm mais de 1.000 hectares são apenas 1% do total de proprietários e ocupam 45% da área agrícola, enquanto os menores proprietários, os que têm menos de 100 hectares, ocupam apenas 20% da área agrícola. Os que têm menos de 100 hectares geram 80% do total de empregos, enquanto os grandes proprietários, os que têm mais de 1.000, geram apenas 4%. Mecanização. Os que têm menos de 100 hectares têm, em média, 54% das máquinas agrícolas, enquanto os que têm mais de 1.000, apenas 11%. E para comer, quem produz? As fazendas que têm menos de 100 hectares produzem 50% do produto agrícola, enquanto que as grandes fazendas, as com mais de 1.000 hectares, produzem apenas 16%. Mas não é só. Ainda com relação ao crédito, embora recebam muito menos, os pequenos proprietários produziram 85% a mais por cruzeiro investido. Imposto, quem paga? Ou melhor, quem não paga? Como o tamanho é documento, quanto mais cresce a propriedade, mais cresce a sonegação. Ela mais que dobra entre os grandes proprietários. A essa imensa concentração da terra corresponde uma concentração em todas as áreas da economia. Na indústria, mais da metade do mercado é controlada por apenas 1,7% das empresas registradas no país. É claro que a distribuição da renda também é absolutamente perversa. Enquanto os 5% mais ricos detêm 34% da renda, os 50% mais pobres ficam com apenas 13%. Assim, somos a renda mais concentrada entre os 46 países estudados pelo relatório do Banco Mundial em 86. Este quadro gerou uma economia incrível. Somos o 8º PIB do mundo capitalista. Somos a 7ª agricultura do mundo e o 4º maior exportador de alimentos. Mas somos a 6ª pior alimentação do mundo. 62 milhões de brasileiros, a metade do país, estão abaixo da linha da pobreza da ONU. Somos a maior economia do terceiro mundo, maior que toda a América Latina junta, mas somos o menor salário da América Latina. Aliás, ele hoje é o menor da sua história, 1/4 do que valia quando foi criado em 1940. Olha só. O salário e o boi. Em 1956, um salário mínimo comprava 8/10 de um boi. Em 74, um salário comprava apenas 54 quilos, ou 1/5 do boi. E em 87, o salário chegava aos 26 quilos, ou 1/10 do boi. Metade dos 55 milhões de trabalhadores recebe até 2 salários. Este é o nosso fabuloso mercado. Um mercado onde 9 milhões de assalariados rurais não recebem sequer o salário mínimo. Um mercado que tem 11 milhões de desempregados nas cidades, 4,5 milhões de famílias sem terra e 1 milhão de poceiros. E a fome? Somos 30 milhões de brasileiros na miséria absoluta. 7 crianças morrem a cada 5 minutos. 1,5 criança por minuto de fome. No último século, a América Latina multiplicou sua população por 8, enquanto o primeiro mundo apenas dobrou a sua. Assim, a gente foge. Entre 1960 e 1980,
30 milhões de brasileiros abandonaram o campo. Uma Argentina inteira, 3 Cubas, 6 Noruegas. De qualquer forma, é preciso compreender aquele desenho original, o das capitanias hereditárias. 10% dos proprietários possuem quase tudo. 80% das propriedades. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os 53 maiores latifundiários possuem quase 12 milhões de hectares. Meio estado de São Paulo ou 3 Dinamarcas. Os 300 maiores possuem 47 milhões de hectares, ou 2 estados de São Paulo, ou 2 Grã-Bretanhas, ou 1 Alemanha, ou 12 Holandas. 12 Holandas na mão de 300 pessoas. Eu fui o primeiro agrônomo aqui de Pinhalzinho, sabe? Então aqui na região, na época, não existia nada. Essas lavouras aqui, Paulo, isso tudo aqui era puro mato. E uma terra paupérrima. Hoje em dia, você vê. Nós estamos numa região que a área média aqui é ao redor de... Não sei se dá 12 hectares por família, Paulo. Eles são pequenos produtores rurais, são donos da atividade. E o principal fator do sucesso disso aqui, eu acho que é o entrosamento com as indústrias. Aqui em Pinhalzinho nós temos uma área de 12 mil hectares. Quer dizer que em cima de 12 mil hectares, nós temos mais ou menos 14 mil habitantes vivendo do jeito que você vive. Você olha aí. Como é que vive a cidade onde tem tantos pequenos proprietários rurais? Assim, a cidade vive bem, a cidade tem problemas, como é que é? Paulo, eu não sei, mas você notou ali, nós não temos favelas na nossa cidade. Assim que não tenha o que fazer, ou que precise, está pedindo esmola para viver, nós não temos ninguém na nossa cidade. Mas o custo de produção tem elevado muito. A relação venda de produto, saco de adubo, hoje em dia é problemático. Quer dizer, o preço do produto agrícola em relação ao produto industrial. Isso. O sistema sempre procura, vamos dizer assim, dar cada vez menos preço para eles, né? Mas tem que entrar uma mentalidade, que é a mentalidade dos agricultores em torno de associações de indústria, mesmo de indústrias. Indústria aqui na região, não podemos dizer que não deu certo. Eles cresceram junto com a agricultura. Eu acho que é o melhor exemplo a ser seguido, dá certo, mas junto com isso tem que ir a estrutura que ampara eles, porque eles sozinhos são fracos demais. No Paraná, apesar de se pensar que é um estado onde predomina a pequena produção, a produção agrícola já é muito concentrada. Como exemplo, pode-se citar a soja, onde apenas cerca de 3% dos agricultores produzem já cerca de 70% da produção total de soja. E esses 3% é que recebem o apoio do governo, enquanto que os demais, de modo geral, estão desassistidos e, por isso, num processo de empobrecimento que acaba no êxodo rural. O negócio é o seguinte, minha propriedade eu estou perdendo. Estou acabando de perder porque não consigo pagar minhas dívidas com esse juro caro e a produção que a gente produz não tem preço. Eu represento uma comissão que fala em nome do Vale
e que hoje é em torno de 17 a 18 cidades. Só em São João do Ivaí, nós tivemos 2.000 pessoas envolvidas, sendo que 1.200 delas chegaram a ser executadas. Partindo por esse número, por 17 cidades, faço a ideia quantas pessoas representa isso. Onde o Cristo Pereira, juiz de direito da comarca São João do Ivaí, do estado do Paraná, na forma da lei, faz saber a que o presidente vir ou dele conhecimento tiver, que hoje, em frente do edifício do fórum local, o produtor dos auditórios levará a primeira... Compreendam, o que nós estamos assistindo aqui hoje em São João do Ivaí é realmente uma vergonha para um país que está com a sua economia embasada na agricultura. O agricultor de 2, de 3, de 5 alqueires sendo expulso do campo. O homem que realmente sabe fazer uma agricultura, o homem que nasceu de dentro da agricultura. Nós queremos perguntar às autoridades econômicas quem é que ele vai colocar no lugar desse cidadão e o que ele vai fazer na cidade daqui para frente. Nós estamos cansados de ver, né, o pequeno produtor abandonar a terra por falta de condições. Então a gente acha que precisa, para a reforma agrária dar certo, uma mudança na política desse país, na política agrícola que garanta o pequeno produtor em cima da terra. O dia de protesto dos agricultores. Houve manifestações em vários estados. A principal foi em Brasília, uma marcha de produtores rurais pela esplanada dos ministérios. E o ministro da Agricultura responde aos produtores. O governo dá todo o apoio ao campo. Um dia de protesto dos agricultores em todo o país. Os produtores dirigiram-se para o centro da cidade com máquinas e tratores. E pelo caminho foram fechando as portas das agências bancárias que encontraram. Produtores de 14 municípios bloquearam por mais de 2 horas a principal estrada da região. Os agricultores também queimaram sacos de amendoim e arroz, um fardo de algodão e até um trator. Em Brasília, mais de 20.000 agricultores de todo o país participaram do Dia de Alerta do Campo à Nação. O presidente da UDR, Ronaldo Caiado, comunicou aos agricultores o resultado do encontro da comissão com o presidente Sarney. 30 mil homens mobilizados de todo este país não sensibilizam os poderes constituídos desta república. Vamos parar a agricultura e a pecuária. Mas este mesmo Vale do Ivaí, por exemplo, hoje em crise e leiloado, não foi sempre assim. O que eu me lembro bem de Londrina, não sabe, eu cheguei aqui em 42, acompanhei o crescimento, a colonização de Londrina, a ocupação da terra. A ocupação foi muito racional. E depois nós temos que reconhecer a Companhia de Terras Norte do Paraná dos ingleses, facilitava muito a aquisição de terra. Era a coisa mais fácil adquirir uma área de 15, 10, 20 alqueires. Não eram áreas grandes, mas áreas de terras muito boas, muito férteis, e dentro de pouco tempo essas áreas se converteram em sítios maravilhosos, com produção de café. Mas ao lado do café eles plantavam feijão, plantavam milho, plantavam arroz. Eu tinha a impressão de que Londrina é um paraíso agrícola. Plantações de café belíssimas, mas ao lado havia pomares, havia chiqueiros, havia criação de galinhas. Então havia uma fartura extraordinária. Mas como se transformou? O que ocorreu? O que eu me lembro é que essas áreas verdes foram aos poucos desaparecendo. Esse tempo passou, mas a verdade é que foi alterando a exploração da terra. Hoje tem muita soja, muito algodão. A gente até, não sabe, perdeu a imagem
do que foi Londrina e naturalmente o norte do Paraná. Daqueles tempos, a gente quer fotografar isso de novo no espírito e não consegue. Mas a minha lembrança era de um éten, ouviu? Verdadeiras chácaras maravilhosas que se sucediam. E aquele homem feliz. Somente no estado do Paraná, entre 1970 e 1980, foram desmanteladas pela economia mais de 100 mil pequenas propriedades. Enquanto isso, só para comparar, entre 82 e 86, nesse mesmo estado, o governo conseguiu assentar apenas 2.300 famílias. Mas aí, nesses mesmos 4 anos, mais 43 mil pequenas propriedades desapareceram. A esses anos chamamos, orgulhosamente, o milagre brasileiro. Nos anos 70, um trator custava o equivalente a 1.500 sacos de grãos colhidos. Após 10 anos de milagre, nos anos 80, a mesma máquina já custava o dobro, o equivalente a 3.000 sacos de grãos colhidos. Como resultado, o número de fazendas menores de 20 hectares diminuiu 24%. Enquanto que o número de fazendas maiores de 500 hectares aumentou 44%. A isto, é claro, correspondeu uma nova divisão da renda no campo. Os 50% mais pobres viram sua fatia diminuir 33%. Já os 5% mais ricos aumentaram a sua em 88%. 12 milhões de agricultores foram expulsos da terra nos últimos anos. E todo esse povo vem para as grandes cidades. São Paulo, por exemplo, a população quase que atinge hoje 18 milhões de habitantes, sendo que na capital metade da população vive em favelas ou cortiços. Seu José, então por que o senhor saiu do campo? Eu saí porque lá já não tinha mais condição, porque quando cheguei no município, o município tinha 150 mil pessoas, e depois eu morei lá 10 anos, tinha 35 mil pessoas, porque os grandes fazendeiros compraram todas as terras e virou tudo em pasto e quiçaça. Então não tinha quem desse uma terra para gente trabalhar, então por isso que eu vim para cá, porque não tinha condição de morar. Porque, como nós estamos vendo, esta favela aqui em Curitiba é um exemplo que serve para todas as outras. É um acampamento permanente. É que estes sem terras, eles vieram um a um da roça, quando expulsos. A diferença que tem entre aqueles sem terras que estão na frente do Palácio do Governo é que aqueles estão num estágio mais elevado de consciência política, que eles estão vindo em grupo exigir o direito que têm. Eles estão no acampamento que não vai durar muito tempo, até enquanto o governo não os atenda. Nós estamos no acampamento permanente, porque viemos de forma desorganizada. E eles vêm vindo. Pouco a pouco e sempre, eles vêm vindo. Acampamento após acampamento, beira de estrada após beira de estrada, os sem terra trazem para o primeiro plano o que sempre esteve no fundo da paisagem brasileira. E fundam ali, naquele canto de terra, o país que podem. Abaixo do céu e à sombra de uma bandeira que sempre os esqueceu, o sem terra resiste. Cercados, espicaçados, ilhados, acuados. Enquanto o país conversa, a longa fila dos acampados não para de crescer.
Exemplo mais famoso destes acampamentos, a Fazenda Anone, no Rio Grande do Sul, já é um clássico. Estamos acampados desde 29 de outubro de 1985. Somos aproximadamente de 6 a 7 mil pessoas, com 3 mil crianças aqui no acampamento. Aqui a espera foi longa. 4 anos esperaram as famílias já assentadas. Mas a questão ainda não terminou. Das 2.500 famílias que ocuparam estas terras em 1985, hoje, fins de 1990, 300 ainda aguardam pelo seu assentamento. Aprendendo a redesenhar o mapa, o caminho do sem terra passa pela infância e pela cidade. Tá ruim assim, tá na hora de plantar, nós queremos terra, perdemos a colheita. Dos campos, das cidades, das frentes dos palácios, os sem terra, este povo de beira de quase tudo, retiram suas lições de semente e história. Assim, espremidos nessa espécie de geografia perdida que sobra entre as estradas, que é por onde passam os que têm para onde ir, e as cercas, que é onde estão os que têm onde estar, os sem terra fazem o que sabem fazer: plantam. E plantam porque sabem que terão apenas o almoço que puderem colher, como sabem que terão apenas o país que puderem conquistar. A UDR não só é a favor de uma reforma agrária, mas ela apoia uma reforma agrária justa e em paz. Claro e evidente que eu sou a favor da ocupação destas terras improdutivas, sendo previamente negociada com os seus proprietários dentro de uma razão comercial normal. Nós vivemos uma situação de cinismo coletivo. Cinismo por parte dos empresários rurais, cinismo por parte deste governo. Todos são favoráveis à reforma agrária, mas todos dizem que a reforma agrária tem que ser lenta, tem que ser gradual, caso contrário vai desarticular a economia. Questão social é questão de polícia, dizia um presidente da velha república. Façamos a revolução antes que o povo a faça, dizia outro. E fizeram mesmo. Reformas e revoluções, uma após a outra, de modo que nada mudasse. Goulart, o último civil eleito, cria a Supra, anuncia o fim do latifúndio e é deposto. Então uma sucessão de militares pega da pena e cumpre sua missão. Castelo Branco arquiva mais de 200 planos sobre a reforma agrária e cria o GERA, cria o IBRA, cria o INDA e cria também a lei, o Estatuto da Terra, que jamais será implantado. Costa e Silva cria a FUNAI para cuidar dos índios, estes brasileiros de museu. Médici extingue o GERA, o IBRA, o INDA e cria o INCRA. E talvez também pensando em colonizar para não reformar, cria o PIN e cria o ProTerra. Em seguida, Geisel cria o Polo Amazônia, o Polo Centro, o Polo Nordeste. E Figueiredo, o inesquecível, cria o GETAT, cria o PNAP e ainda não satisfeito, cria um sonoro MEAF. Ministério Extraordinário para Assuntos Fundiários. Após os militares, Sarney cria mais um ministério, o MIRAD,
que fecha o INCRA, que fechou o IBRA, que fechou a SUPRA, que também não fez nada. E para grandes momentos, grandes metas. 450 mil famílias serão assentadas até o final de 1988. Promete Sarney para um Brasil de acampados. 5 ministros e 2 anos depois, chegamos a 2% desta fabulosa promessa. E logo depois, o mesmo Sarney extingue o INCRA, mas cria o INTER. E não satisfeito, extingue o próprio ministério, o MIRAD. E o Congresso, como que a tomar uma grave decisão, extingue o recém-nascido INTER, mas ressuscita o nosso velho conhecido, o INCRA. Exemplo mais concreto, na minha opinião, desta recusa do governo em encaminhar a reforma agrária é o fato de que até esse momento nenhum só assentamento foi feito pelo governo por sua iniciativa dentro de um plano, um programa, um projeto de reforma agrária do governo. Faz 1 ano e meio que temos acampado, a gente estava na beira das BR, agora temos aqui na frente do Palácio do Governo e a gente só sai daqui se for para cima das terras, mesmo legalmente ou mesmo ilegalmente. Porque o pessoal que está assentado, estão assentados porque fizeram ocupações de terra, mas por parte do governo não teria ninguém assentado. Vai em cima, padre, vai em cima, padre, vai em cima. Tô pegando tudo. Nós não queremos roubar, nós não temos nada nas mãos. Eu quero dar comida para os filhos de vocês ainda quando bater na minha porta. O filho de vocês eu dou comida, cara. Eu não vou expulsar que nós Fecha aqui, ó. Rearticula a linha, rapidamente. Rearticula rápido a linha. Rápido. Ajusta o dispositivo. Tiraram a força mesmo, vieram para tirar. Como tiraram mesmo? Entraram para dentro, toraram o correntão e abriram o portão e entraram. Não quiseram nem negociação, nada com nós. E vieram para dar o fim em nós, porque armamento de todo tipo tinham lá. Foi coisa exagerada mesmo. Quantas famílias vocês eram? 750 famílias. Naquele domingo, no momento que a polícia chegou lá para efetuar o despejo, a gente tinha a bandeira hasteada, a bandeira nacional. Daí achamos por bem cantar o hino nacional, a demonstração que nós não estávamos a fim de briga, nós queria paz. E queria conversar com eles para tentar se negociar a nossa saída de lá. Mas eles respeitaram tudo aquilo, não obedeceram e não obedeceram nada, como se fossem os inimigos deles que estivessem lá. Como eles dizem, hoje eles falam que é invadido a fazenda. Eu acho que não é invadido, que lá está a bandeira brasileira, o povo brasileiro que está lá. Mas eles chegam até, inclusive chegam, arrancam a própria bandeira brasileira e começa a operação deles.
O poceiro é aquela pessoa que mora na área, às vezes há mais de 10 anos, 5 anos, a maior parte é de 4 anos, 5 anos, só que ele não tem documentação daquela terra. A gente sente esses poceiros em constante movimento, chutados, né? Nesse retirantismo absurdo, de um estado para outro, sem sossego. A gente sente isso como uma espécie de ferida, né? Pelo menos a gente é atucanado de pistoleiro, né? E a polícia, a gente dá parte na delegacia de polícia e não tem punição. Os pistoleiros continuam sempre na área. E o governo mandou a polícia vir desarmar o povo, só que a polícia desarmou só os trabalhadores. Eu mesmo enterrei neste cemitério de São Félix muitos peões sem nome, sem caixão, sem identificação. A justiça não soluciona os conflitos de terra. E além disso, quando tem crimes, a justiça não apura os crimes. No nosso regional da CPT, nesses últimos anos, temos mais de 100 assassinatos e a justiça não apurou nenhum desses assassinatos. Mas a morte também tem seus números. A área em conflito, por exemplo, entre 1985 e 1987, dobrou. Já o número das pessoas envolvidas nos conflitos rurais, entre 85 e 87, triplicou. E como expressão mais clara da verdade fundiária, o número de assassinatos por mês, advindos dos conflitos no campo, entre 83 e 87, também triplicou. A isto chamamos pobremente realidade. Não, se eu matei o padre, ele fez por merecer morrer. Muita gente não mata. Não fui o primeiro, nem você o último. O nosso Deus é um Deus de justiça e verdade. Todos. O nosso Deus é um Deus de justiça e verdade. Que só na cidade de Imperatriz, o padre Jusimo era a 10ª pessoa que era assassinada por causa dos problemas da terra em 60 dias. Essa foto mostra João Moreira, assassinado no dia 13 de agosto de 1987, a pauladas, 12 filhos, morreu depois de ter saído da área de conflito, com medo de ser assassinado. Os pistoleiros o buscaram fora da área. Esse é o Antônio Bispo dos Santos, lavrador poceiro na fazenda Agropecos, em conflito com o seu Jair Andrade, tesoureiro da União Democrática Ruralista. Raimundo Alves Coelho, trabalhador rural baleado na fazenda Tartaruga. Ele conseguiu escapar, chegou até Redenção, mas procurou um hospital cujo proprietário era parente do fazendeiro, morreu de tétano. Olímpio Calixto de Souza, peão, trabalhador rural, reduzido à escravidão na fazenda Capu, conseguiu escapar, entrar na fazenda no Brasil, foi alcançado, abriram a cabeça dele com um facão e, apesar de ter todos os documentos com a identidade, a polícia colocou no local do nome a palavra cachorro. São muitas as milícias privadas, os grupos de jagunços. O grupo mais famoso é o do Sebastião da Teresona, que comandou diversos pistoleiros, inclusive os irmãos Guedes. E esses pistoleiros, 18 deles, violentaram a Leonilde Resplandes, 13 anos, queimaram ela viva, o corpo aparece aqui na foto carbonizado, mataram depois seu marido e seu cunhado. Esta violência também não vem de hoje. Desde sempre, como quem não quer lembrar, nós a transformamos na calma beleza de nossos museus. Em 1908, por exemplo, foi a vez do Sul conhecer o moderno.
A ferrovia São Paulo-Rio Grande, do norte-americano Percival Farquhar, rasgava o sertão e recebia da jovem república a concessão das terras ao seu lado. Ao atravessar a região do Contestado, entre o Paraná e Santa Catarina, e encontrar ali o Brasil da verdade, aquele Brasil dos brasileiros, faz o que sempre se fez e que anos depois seria a grande moda na Amazônia: a limpeza da área. Como sempre, criam também sua própria polícia. Importam 80 cowboys e o faroeste chega ao Brasil da realidade muito antes do cinema. Ao poceiro, resta o de sempre: seguir seu monge e esperar. Esperar pelo inevitável encontro com o exército que desta vez vem com 60% de seu efetivo nacional. Pela primeira vez, aviões vão combater a realidade de um mapa que os gabinetes insistem em desconhecer. E vão limpando. Ao contrário do massacre de Canudos, aqui haverá sobreviventes. Contarão histórias que 10.000 mortos já não podem mais contar. Histórias simples, em que um cavalo de aço corta o sertão e em que gafanhotos de aço voam para matar. Histórias em que a terra, numa espécie de encantamento futuro, se mistura com leite, farinha e mel. Histórias que se adivinham nessas cruzes de beira de estrada que tem sido a longa história do povo brasileiro. Eu sou lavrador, puxador de enxada. Sempre fui lavrador.